Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Texto da nossa Lexio Divina, ou leitura orante, Lucas 2, de 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Ele respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, nós compreendemos logo que José, o responsável pela Sagrada Família de Nazaré, é um homem justo, como a própria palavra de Deus diz, e ele é o responsável por fazer com que a sua família siga os caminhos de Deus. Todos os anos, diz a palavra de Deus, José, como o responsável, o patriarca da família, ele levava Maria e o menino Jesus a Jerusalém na festa da Páscoa. Era submisso à lei, era submisso à tradição que, desde os seus antepassados, eles faziam de ir à Páscoa, na festa da Páscoa. Essa Páscoa aqui nós precisamos entender que não é a mesma Páscoa que nós celebramos hoje. Essa era a Páscoa judaica, aquela celebração que eles faziam quando da saída da escravidão do Egito. Foi o próprio Deus que disse que eles celebrassem anualmente aquela festa da libertação do Egito. E aí José, Maria levavam o menino Jesus também para ele, já desde criança, indo sendo formado na fé dos seus pais. Eles sabiam que o menino Jesus era algo misterioso, porque não foi concebido com a participação de homem, foi concebido pela graça do Espírito Santo. Maria gerou Jesus do Espírito Santo, mas eles não tinham a dimensão exata de quem era Jesus. Por isso que quando Jesus completa 12 anos, que ele fica em Jerusalém, e era comum que os meninos tanto pudessem nas caravanas com outros amigos, com outros parentes, que eles só perceberam a falta de Jesus à noite.
Quando foram ver, não encontraram Jesus, voltaram a Jerusalém e no terceiro dia é que o encontram no templo, já falando e tirando dúvidas dos doutores da lei. E naquele momento a expressão que Maria diz para Jesus: teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ou seja, José em primeiro lugar. Mesmo Maria sendo a mãe de Jesus, José o pai por adoção, mas a adoção não faz diferença nenhuma, por isso que Maria diz: teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E aí vem mais outra expressão na resposta de Jesus, que deixa os corações de José e de Maria misteriosamente sem saber o que acontece. Quando Jesus diz: não sabíeis que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ou seja, o templo, que é a casa de Deus, e Jesus diz que tinha que estar lá. Ele já deixa antever a José e a Maria que ele é o Filho de Deus. É filho de Maria, filho por adoção de José, mas filho de Deus. E diz a palavra de Deus, Maria guardava essas coisas no seu coração. Mas o texto nos mostra, nos faz entender a responsabilidade dos pais em iniciarem seus filhos na fé, no caminho de Deus. José, como chefe da família, chefe da Sagrada Família, ele levava todos os anos Maria e Jesus para cumprir essa lei, para cumprir essa tradição de irem celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão lá em Jerusalém. E nós, os pais, de uma maneira especial, nós temos essa consciência que somos os primeiros responsáveis para levar a nossa família a Deus? Será que nós temos essa consciência de que a primeira responsabilidade nossa como homem não é apenas trabalhar para o sustento da família? É também. Mas não só isso. Não podemos negligenciar desse ponto fundamental, importantíssimo, e que seremos cobrados por Deus, sim, porque os filhos que Deus nos deu, Ele nos deu para tomarmos conta, para educá-los, que são filhos dele. Todos nós somos filhos de Deus. E o desejo de Deus é que nós, os pais, sejamos aqueles primeiros responsáveis por conduzir os nossos filhos a Deus. Hoje, nós vemos que muitas mulheres assumem uma responsabilidade não só de mãe, mas também de pai. E quando os pais são negligentes, para que a criança não fique longe dos caminhos de Deus, a mulher deve tomar a iniciativa. Em primeiro lugar, cabe ao homem se imitar José, o grande homem a ser imitado na humanidade. Eu não falo de Jesus, porque Jesus é homem e Deus. Claro, José imita Jesus. Mas José, o humano, 100% humano, só humano, é o homem a ser imitado na humanidade. E, a exemplo de José, nós somos os responsáveis pela educação religiosa dos nossos filhos. Mas, atenção mulheres, quando houver a negligência do homem, ou quando você, numa casa, é sozinha, não tem marido, por qualquer que seja a razão, não deixe de ser também aquela responsável de levar seu filho à igreja, de levar seus filhos aos caminhos de Deus. Porque essa é a maior educação que nós podemos dar aos nossos filhos. É a iniciação religiosa, a iniciação cristã. Porque é aí onde tem a salvação eterna. Não negligenciemos nisso. É um aprendizado que nós tiramos hoje. Os homens de uma maneira especial com José, mas as mulheres, uma submissão aos seus maridos nesse sentido. Maria era dócil
ensinamento, a orientação, a decisão de José, porque ela confiava plenamente nele, sabia que ele só queria o melhor para a sua família. E ela, delicadamente, docilmente, dizia sim a esse projeto de Deus através de José. Hoje, quando o Senhor nos ensina isso, vale a pena nós pensarmos que resposta nós damos diante da reflexão feita. Nós, em primeiro lugar, temos cumprido esse desejo de Deus, esse mandamento de Deus da celebração da Páscoa. A nossa Páscoa hoje é diferente, não é apenas uma libertação temporal. A nossa Páscoa hoje é a vitória de Jesus sobre a morte, é a vitória do ser humano sobre a morte. Nós celebramos não só a paixão e morte de Jesus. A nossa Páscoa, ela é concluída no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, na vitória de Jesus sobre a morte. Por isso, nós devemos fazer esse compromisso agora, nesse terceiro momento. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, nós irmos sempre, de maneira especial, na Páscoa, e depois a nossa família. Não importa só se é o homem ou se é a mulher. Até os filhos, muitas vezes, fazem esse papel que deveria ser dos pais. Quantos filhos hoje são aqueles que levam seus pais à igreja? O importante é que cada um de nós assuma agora, nesse terceiro momento da nossa oração, esse compromisso. A exemplo de José, que amanhã nós celebramos o seu dia, ou de Maria, passamos com que a nossa família siga a Deus. E depois contemplemos as maravilhas do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, hoje da intercessão especial de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.